Oi, gente, boa noite. Estamos começando aqui nossa live. Hoje a nossa live está assim, com muita gente, muito curioso, viu? Muitas pessoas bem atenciosas aí com essa live de hoje. Acredito que boa parte das pessoas conhece um pouquinho dessa história, mas assim, na íntegra de como começou, eu acho que ninguém sabe toda, né? Sabe algumas coisas. Mas vamos aí dar mais um minutinho para ver se está todo mundo conectado. Se alguém no meio de alguma conversa quiser fazer alguma pergunta que eu visualize, aí vocês botam pergunta. Se eu conseguir ler, eu vou responder, tá bom? Ou então no final. Se vocês quiserem me fazer mais uma pergunta, de algo que vocês tenham curiosidade também, claro, né? Da minha vida. Então, tá tudo bem? Será que já tá todo mundo aí? Sejam bem-vindos. Que bom, né? Vamos começar? Tá todo mundo chegando. Eu vou ler um pensamento de Paulo Coelho para vocês, que eu acho interessante. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Então, toda vez que a gente puder imaginar algo que seja bom para a gente deve imaginar e colocar, acreditar nela. Então, essa frase é de Paulo Coelho. E eu completo dizendo o seguinte, que uma história que eu ouvi, a gente sempre lê, que em nossa vida existe dois remos. Existem dois remos. Um remo chamado acreditar e o outro chamado agir. Imagine se vocês pegarem esse remo de um barco, o agir. Você vai pegar o agir e tentar remar o barco. Vocês vão ver que vão rodopiar o barco e ele não vai para lugar nenhum. Não é porque você só está segurando um, que é o agir. Depois você resolve soltar o agir e pega o acreditar. O barco vai rodopiar e não vai para lugar nenhum. Mas se você resolver pegar os dois remos, o acreditar e o agir, tudo vai dar certo, sabe por quê? Porque não adianta você acreditar em uma coisa, como Paulo Coelho disse, né? Imaginar e acreditar, né? E persistir nela. Mas não adianta você pegar o acreditar se você não vai agir. Então, acreditar é você achar com certeza que poderá dar certo, não é? Mas será que você acreditando sem agir vai dar certo? Acredito que não. Então, você vai pegar o agir, que é colocar em prática. Então, se você quer falar com alguém de um favor, você tem que sair de casa e ir até aquela pessoa. Então, você agiu saindo de casa e ir ao encontro daquela pessoa. No caminho, você vai acreditando. Né? Geralmente dá certo. E é assim que a gente deve permanecer. E é esse exemplo que eu segui na minha vida. Então, hoje vocês vão conhecer um pouco não, vocês vão conhecer a história mesmo da minha vida. Né? O que foi a vida de eremita. Da pessoa eremita. Então, assim, vou começar dizendo que eu não sou de Feira de Santana, nasci em Castro Alves, estado da Bahia, aqui bem pertinho de Cruz das Almas, no dia 6 de abril. O ano ninguém interessa, né? Vamos pular. Mas, assim, eu não tenho preconceito com minha idade, mas cada um me dá uma idade. Dê o ano que vocês quiserem aí, tá bom? Deixa eu falar. Então, meus pais... Maria Madalena Araújo Mota e José Francisco de Araújo. Meus pais eram agricultores. Eles sempre, desde quando eu nasci, que eles eram agricultores. Eu sou a terceira filha e a primeira mulher. Os dois antes de mim são homens. Dois homens antes de mim. Depois tivemos, meus pais teve mais... um homem depois das outras e 4 mulheres. Então, ao todo foram 7 filhos que eles criaram. Mas minha mãe teve muitas gravidez, assim,
de risco, e naquela época tinha esses problemas e teve muitos abortos. Naquela época não tinha televisão, né? Só pra gente dar risada um pouquinho. Então eu sou a terceira filha e a primeira mulher. Sempre nas famílias pobres, né? O filho mais velho, principalmente se ela for mulher, ela fica encarregada de tomar conta dos demais que vão chegando e até daqueles outros acima, por ser mulher. Então, meu pai sempre morou na roça, eu nasci na zona rural mesmo, mas só que depois que já tinha nascido com 3 filhos, eles resolveram ir para outra zona rural, que foi bem pertinho de Castro Alves. Eles saíram de uma região do lado do sul e passaram para o lado do centro-oeste, no caso, vizinho a Castro Alves. Então, lá ele foi morar em uma fazenda que era... compraram uma fazenda junto, ele e meu tio, né, uma propriedade, e fomos morar lá nessa fazenda, eu ainda pequena, e minha mãe morando nessa fazenda. Essa fazenda tinha 6 quilômetros de ida e 6 de volta em Castro Alves, que a gente dava 6 quilômetros afastado da cidade de Castro Alves. Imagine aí, a gente passava umas 2 horas andando, a pé. Se fosse de carro é pertinho, 6 quilômetros, hoje vai até de bicicleta, né, muito rápido, porque tinha mais um meio de transporte. Lá não tinha meio de transporte, a não ser os carros que passavam na cidade vizinha e uma estrada que passava carro de outras cidades, mas muito pouco. E meu pai, ele era agricultor, ele plantava tudo na roça, ele plantava milho, abóbora, tudo que vocês imaginarem, assim, mamão, melancia, e tudo que ele plantava, ele comercializava na feira de Castro Alves. Então, os mais velhos ele levava para ajudar na lavoura. E muitas vezes ele me levava para ajudar mesmo a pegar as frutas, a colher as frutas, a colher o quiabo, para levar tudo para a feira para poder vender. Com a arrecadação daqueles produtos, era o que fazia o dinheiro para comprar os demais produtos que não tinham na roça, como a carne, enfim, uma feira, né, para a família toda. E a zona rural, naquela época não tinha luz. Minha mãe acendia um candeeiro, que era gás, de noite, e os mais velhos ela sempre ia botando na escola aos poucos. Por exemplo, botava 2, porque um tinha companhia do outro para ir. Depois, no outro ano, botava 3. Então, até chegar os 4 mais velhos, os 5, os mais velhos, porque as 2 irmãs eram mais novas. Então, a gente andava esses 6 quilômetros de ida e 6 de volta para a escola, porque minha mãe não abria mão e nunca abriu mão de não deixar a gente estudar. Então, a gente ia para a escola pela manhã e à tarde ajudava na lavoura com meu pai, ele levava para a gente ajudar. Mesmo serviço mais leve, mas a gente fazia. Eu, por ser mais velha, era peão também, né? É tão engraçado isso, eu acho engraçado. Eu me lembro como se fosse hoje, viu, gente? Muitos detalhes. E muitas vezes a gente ia para a escola e no caminho sentava um pouco para descansar. E sentava para descansar porque a gente ia sem merenda. A gente não ia bem alimentado para a escola. E muitas vezes, na escola, dá uma pausazinha enquanto passa a emoção. Muitas vezes na escola, eu passei mal. Eu dava aquela sensação de desmaio e a professora ficava pensando que eu estava doente. Depois eu confessava para ela que é porque a gente não se alimentou bem. E todo o meu curso, até chegar no 5º ano, foi dessa forma.
O quinto ano, que é a quinta série. Hoje eu acho que é o quarto ano, não sei. Acho que mudou. Era o quinto ano naquela época. Então, essa foi a vida que a gente passou na infância, que era uma alimentação muito precária, né? Por não ter renda. Só tinha aquela renda do que vendia e do que meu pai fazia alguns serviços na própria fazenda do meu tio, que era um bem de vida, para meu tio pagar ele. E esse tio meu, a esposa dele era irmã da minha mãe gêmeas. E nós vivíamos de tudo que era que produzia na lavoura. Por ser a terceira filha, eu fui responsável, a maior responsável por cuidar dos outros irmãos. E muitas vezes minha mãe saía para ajudar meu pai e eu ficava tomando conta dos menores. No caso, foram 4 depois de mim. Então, eu ficava tomando conta deles até minha mãe retornar. E os 2 mais velhos e eu, a gente pegou uma parte mais difícil, né? E muitas vezes eu ia com meu pai, acompanhar meu pai para vender os produtos na feira. Ele deixava a gente tomando conta e ele ia vendendo e a gente também ajudava a vender. E teve uma época que a feira das frutas, de tudo que produzia, estava muito fraca, né? No caso, não estava tendo muito porque tinha seca. Então, quando a seca batia, não tinha água, não tinha reservatório, não tinha irrigação nenhuma para tocar a lavoura. Então, meu pai começou a vender, com meus 2 irmãos mais velhos, sandália havaiana. Naquela época, vendia na feira sandálias havaianas. E as pessoas usavam muito essas sandálias que até hoje. E eu ia muito no caminhão para essa feira com meu pai. Pegava a feira em Itatim e eu ia em cima do caminhão com meu pai. E todo mundo ficava invocado porque meu pai só levava eremita. Eu fiquei pensando depois, não era para castigo nem nada. Ele me achava muito disposta. E eu me prontificava a ir, né? Eu não tinha preguiça, vamos dizer assim, né? De ir, eu ia para essa feira. Então, aos 8 anos de idade, quando eu estava com 8 anos, surgiu um episódio na minha vida que eu nunca me esqueço. Passou um fazendeiro na casa, lá onde a gente morava, que era junto da estrada, e ele me pediu para me adotar, pediu ao meu pai e minha mãe, porque ele passava lá, ele comprava verdura e ele falava da vida dele. Era um casal, e vinha ele e a esposa, dizendo que eles não podiam ter filhos e que ele queria uma menina, mas já queria grande. E aí minha mãe invocou, que disse que queria dar, né? O homem era muito rico, de Tapetinga. E quando minha mãe falou que dava, eu me empolguei. Eu acho que eu já tinha uma predisposição, né, a querer viver outro tipo de vida, ou então sair daquele tipo de vida para alcançar outra coisa melhor. Então ele fez tudo para me levar, mas no dia que acertou para me levar, meu pai chorou e desistiu. Esse homem era político lá em Tapetinga. Ele era prefeito na cidade, depois ele se tornou muitas coisas. Era um fazendeiro muito rico lá, mas terminou não dando certo e foi uma coisa marcante em minha vida, porque eu queria muito ir. Mas quando eu vi meu pai chorar, né, eu perdi o encanto e nada deu certo. Então, nós ficamos nessa fazenda até por volta de 10 anos, no caso. Foi de 10 anos. Então, quando meu pai resolveu novamente ir para a cidade, não deu certo a parceria com meu tio. Na verdade, meu pai saiu com prejuízo, porque meu pai lutou muito e foi passado para trás um pouquinho. E aí a gente foi para a cidade novamente. Meu pai, como não tinha outra profissão, continuou trabalhando em terras alheias e quando as pessoas davam a terra para ele trabalhar. E aí meu irmão mais velho, os 4 mais velhos já estavam entrando no ginásio. Lá em Castro Alves, quando terminava o ginásio,
A gente tinha que procurar bolsa de estudo para estudar o segundo grau, porque só fazia numa escola particular. Então, o prefeito da cidade era amigo de minha mãe, da minha família, e ele deu a bolsa de estudo para a gente, para não pagar na escola que ele era diretor. Essa escola era a Escola Normal Dr. Antônio Lomanto Júnior. E a gente eu pude cursar o segundo grau, que na época só tinha o curso de magistério, que era professor primário, formava em professora primária. E a gente sempre atrasava na escola, então colocava os dois, então dois tiraram o segundo grau primeiro, depois foi eu e outra minha irmã, a segunda, que é a quarta filha, mas assim, todos tiveram oportunidade de estudar, né, tirar o segundo grau nessa escola. Então, as idas e vindas, até mesmo quando a gente estava na cidade, já tinha mudado para a cidade, estava cursando o ginásio, que é o primeiro grau, o Fundamental 1, a gente tinha muita dificuldade. A escola não tinha merenda naquela época e muitas vezes a gente passava essas dificuldades. E muitas vezes a professora levava até a gente para poder amparar um pouquinho. Eu vou adiantar um pouco, que a história é longa, viu? Então, assim, mas minha mãe, ela nunca deixou a gente desistir de estudar, apesar das dificuldades. Então, todos aguardavam, todos, a gente sempre cumpria aquilo que minha mãe dizia, não, tem que estudar, tem que estudar. Então, assim, eu vou contar uma resenha só a vocês dão uma risada. Como a nossa, voltando um pouquinho lá na roça, o candeeiro de noite, como a gente ajudava meu pai na roça à tarde, de noite a gente ia fazer o dever da escola antes de dormir. E era feito com o candeeiro aceso junto da gente para clarear. E de manhã eu acordava com o nariz preto, cheio de um negócio preto, e perguntava à mãe por que meu nariz está assim. Ela dizia, é a borra do candeeiro, que ficou no seu nariz. Então depois a gente foi percebendo que o candeeiro a gás deixa aquela fumaça realmente no nariz. É só para contar essa resenha para vocês. Então, toda essa trajetória durou esses 10 anos, como falei para vocês, na questão da roça. E por a gente não ter mais a sobrevivência dos produtos da roça, meu pai teve que trabalhar na fazenda dos outros. E também terminou o segundo grau com essas dificuldades, mas concluímos. Quando eu estava próxima a concluir o segundo grau, eu pedi a meu pai que eu não queria ficar morando em Castro Alves. Nessa época, meu irmão mais velho arranjou um trabalho que foi trabalhar, e o segundo também já fazia algumas coisas. A terceira também, a quarta mulher também já fazia alguma coisa, e eu não estava fazendo nada. Então eu comecei a dar banca. Eu ia dar banca aos meus colegas que precisavam de alguma coisa que eles não entendiam. Então eu dei banca do meu segundo ano até o terceiro ano do magistério. Ia também para a casa do padre fazer a ata da igreja, e o padre me pagava. Então eu ganhava isso aí. Eu não queria ficar parada. Sempre eu achava uma brecha de ganhar algum trocado. Então eu tive o desejo de sair de Castro Alves, assim, no mesmo mês que eu terminei o segundo grau, eu tive esse desejo. E aí eu pedi a meu pai que eu queria ver se eu ia para Salvador, não conhecia nenhuma cidade, nem Salvador e nem Feira de Santana. E aí eu tive o desejo e fiquei falando, eu quero sair de feira, eu quero sair de feira. E meu pai sempre dizia, mas você vai como? Eu não ia sozinha. De repente, eu acho que o meu desejo conspirou. Eu acredito que quando a gente pensa, como eu falei para vocês, termina dando certo. Bebe um pouquinho de água. E aí eu tive o desejo de sair de Castro Alves. E... aqui tem uma dizendo, eu tomei banca contigo, mas não foi lá não. Tá. Foi Feira de Santana. Então, eu fiquei conspirando em dezembro, no mesmo ano que eu terminei o segundo grau. Essas duas primas minhas, filha dessa tia, que era o esposo do meu tio, que tinha a sociedade com meu pai,
eles bem de vida, né, com a vida melhor do que a nossa, nem se comparava, eu digo que era o rico e o pobre. E eles foram lá em casa pedir à minha mãe que eu viesse servir de companhia para elas aqui em Feira de Santana, que elas passaram no vestibular. A princípio, minha mãe não queria, né, porque minha mãe não queria, ela botou um pouquinho de dificuldade. Mas eu convenci e meu pai aceitou que eu viesse. Eu sofri muito bullying nessa época, porque naquela época a gente chamava de crítica, né? Porque você vai ser empregada das primas. Mas nada disso eu passei pela minha cabeça, eu queria sair. Eu vim, na verdade, ficar com elas como companhia. E a primeira morada delas foi ali onde é a FAM, que é do lado do supermercado Rodrigues, aqui do lado de cá de uma padaria ali, numa rua, perto da Rua do Fogo. Eles tinham alugado uma casa, que essa casa era de Rubens Carvalho. E imagine, com 3 meses, com quase 4 meses que a gente estava, eu estava ainda conhecendo feira, elas me ensinando, porque elas já conheciam, elas me ensinando por onde era que eu ia, onde era que passava. Elas já faziam curso de inglês à noite. Eu ia para o curso de inglês com elas à noite para voltar da companhia delas. Durante o dia eu fazia tudo para elas, arrumava a casa e de noite eu ia com elas para o curso. Ao mesmo tempo, quando eu terminava de fazer as tarefas durante o dia, eu sempre saía para procurar alguém que me desse uma pista de conseguir um emprego, para eu ganhar alguma coisa. Mas era escondido delas, porque eu tinha medo de achar o emprego e ela não me querer mais na casa, porque eu ajudava. Mas mesmo assim, um dia eu convenci elas que eu ia procurar e fui atrás desse Rubens Carvalho, que era o dono da casa, que ele era político. E eu fui na casa dele, que era pertinho, e perguntei a ele se ele podia me dar uma carta para eu conseguir um emprego, uma referência. E ele mandou que eu fosse numa agência de emprego. Naquela época tinha um lugar que a gente se inscrevia. E eu me inscrevi nesse local e fui chamada para trabalhar no Le Biscuit. O Le Biscuit era esse mesmo, eu acho que esse mesmo Le Biscuit ainda é essa linha. E eu fui trabalhar de vendedora. Com uma semana eu pedi ao dono da loja que eu não queria ficar como vendedora, que eu não tinha afinidade nenhuma em vender. Se ele podia me botar em qualquer outra função, ele disse: você vai ser boy, eu vou fazer um teste com você. Se você for resolver um caso na rua da loja, e eu vou lhe dar meia hora para você resolver isso, vai ser em tal lugar e você tem que voltar com isso aqui com a resposta. Eu resolvi isso com 25 minutos e ele me colocou como boy do Le Biscuit. Mas isso só durou 5 meses, que minhas primas pediram transferência para Salvador, disseram: a gente vai embora. Já me disseram de última hora. E nesse último dia de despedida do curso de inglês, eu acompanhei elas e a professora de inglês perguntou, e eu pedindo a Deus que me desse um caminho, qualquer pista para eu ficar em feira, eu não voltar para Castro Alves. Meu pai perguntava se estava tudo bem, eu dizia que estava tudo bem. Eu não ia muito lá porque eu não tinha como ir para lá durante esses 5 meses. Só fui umas 2 vezes porque eu achava carona, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E meu desejo era arranjar alguma coisa para eu poder ajudar eles lá, né? Tanto meu pai, minha mãe e os irmãos. E nessa noite de despedida dela do curso, a professora do curso perguntou: e sua prima vai ficar onde? Ela disse: eu não sei, ela está dizendo que vai ficar, não sei o que ela vai fazer. Aí a professora disse assim: fica comigo, você vai ficar comigo 3 meses, porque eu vou para uma cidade fazer um trabalho com meu pai, em outra cidade, e você vai ficar com minha filha, que eu tenho uma filha quase da sua idade. Ela era professora, estava de licença, e minhas primas me passaram um carão porque eu aceitei. Ela disse: você só vai ter que levar a cama. E eu me lembro que eu tive resistência de achar essa cama, porque eu tinha minha cama, que morava com elas, mas elas botaram um pouquinho de dificuldade, mas eu terminei convencendo de levar a minha cama para a casa dessa professora. E eu fiquei 3 meses na casa dela,
Nesses 3 meses eu fiquei batalhando outro emprego e para ver se eu conseguia, depois dos 3 meses, me manter sozinha. E nesses 3 meses eu consegui. Eu fiz um teste para uma fábrica chamada Peterco do Nordeste. Eu via no jornal que na Peterco do Nordeste ia ter um teste para contratar 5 moças. E que as 5 que passassem no teste ficava. E eu fui lá e fiz o teste. Eu passei em primeiro lugar no teste da Peterco do Nordeste e fui ser apontadora de produção. Então, meu primeiro emprego na Peterco do Nordeste. Mas, voltando um pouquinho às dificuldades que eu tive depois que minhas primas foram embora. Eu fiquei na casa dessa professora 3 meses e lá eu tinha o almoço. Eu ajudava ela, a filha dela na casa, mas eu tinha o almoço que eu fazia. E depois que eu saí da casa dela, eu fui para trabalhar na Peterco do Nordeste, mas eu não tinha o almoço. E meu dinheiro que eu ganhava na Peterco foi assim mais ou menos os 2 salários que é hoje, mas eu não comprava roupa, só pagava o transporte, porque o restante do dinheiro eu mandava para meus pais e eu levava. Eu procurava no final de semana, quando eu recebia o dinheiro, e a Peterco do Nordeste pagava de 15 em 15. O pagamento era feito assim. Então, de 15 em 15, eu ia para Castro Alves levar quase todo o dinheiro que eu recebia. Então, eu fui morar, quando eu saí da casa da professora, eu fiquei pensando, mas como é que eu vou pagar um local? Onde é que eu vou achar o local digno para não morar, que eu ia morar sozinha? E encontrei uma kitnet na Avenida Senhor dos Passos e fui morar sozinha nessa kitnet. Fiquei morando durante um ano, aliás, eu trabalhando na Peterco do Nordeste. Lá não tinha almoço, mas tinha um café da manhã muito bom. Então eu não tinha tempo de fazer o café de manhã, porque chegava muito cedo, 9 horas era o café. Então eu comia muito pão. Às vezes a pessoa me dava um pão e dizia, não, eu quero mais. Eu comia muito pão com café com leite, porque era para eu ficar abastecida até a noite. Então, de noite, eu botava um fogareirozinho pequeno. Então, lá nesse kitnet, eu estava pagando mais ou menos, como se fosse hoje, uns R$500. Um kitnet só, kitnet assim, aquele quarto só para uma pessoa. Então, eu fiquei, na verdade, para dizer a vocês aqui, eu fiquei um ano sem almoçar. E não foi fácil, porque de noite, às vezes, eu comprava o ovo e nesse fogareirozinho eu jogava o álcool e fazia o ovo, porque eu tive uma colega lá do prédio que me ensinou a fazer esse ovo no fogareiro. Foi até ela que me deu. Eu me lembro que foi a sobrinha dessa professora que morava também nessa kitnet e fazia faculdade. Então, louvo a Deus até hoje por esse álcool nunca ter batido no meu rosto, né? E eu soube acender o álcool para fazer o ovo e comer à noite. Às vezes eu não tinha o ovo, né? E dormia sem comer também. Mas eu tinha uma resistência imensa. Então, tudo aconteceu durante esse ano. No final, mais ou menos 1 ano e 3 meses, eu estava trabalhando na Peterco do Nordeste. Nesse mesmo kitnet, eu conheci meu ex-esposo. Ele virou para mim e perguntou se eu estava morando sozinha, quis saber da minha vida e tal e tal. Sei que deu com pouco tempo, ele estava morando lá, mas no prédio não podia ter amizade e tal, porque era proibido ter algum tipo de namoro. E ele foi falar com o dono do prédio que queria casar comigo. E aí isso aí uma história. Eu terminei depois namorando com ele. Ele foi pedir a meus pais em Castro Alves para a gente casar. E com pouco tempo ele ficou arrumando que era para casar comigo, porque naquela época ninguém morava junto, né? Até apesar de quem me chamou para morar junto, eu não aceitei. Eu disse, não, se for para casar eu vou. E ficou dando certo, assim, mais ou menos, com muita dificuldade.
Eu resolvi contar a minha vida a ele, porque eu não queria, mas terminou acontecendo o casamento. Tô aqui me alimentando o tempo, né, gente? Porque é coisa. Então, eu casei, com mais ou menos depois de um ano, quase um ano que eu tava, e a gente casou rápido, foi com um ano que se conheceu, menos de um ano por aí, a gente casou. Isso aí ele já tinha ido lá conhecer meus pais e tal. Eu tive 2 filhos. Meus filhos nasceram um atrás do outro. Um ano e meio, mais ou menos, eu já estava grávida da segunda filha. E louvo a Deus por isso, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos que amo muito. Então, daí eu casada, eu tive que deixar o trabalho. Quando eu tive o primeiro filho, eu larguei a peteco. Na verdade, eu larguei a peteco logo que eu casei. E eu fiquei querendo entrar no Estado como professora. Eu disse, eu vou entrar no Estado, porque eu sou professora, e todo curso primário aqui em Feira de Santana, em todo local, era com professor primário. Né? Tinha um primário, realmente com professor primário capacitado. Mas só entrava no Estado com pedido político. Aí eu me lembrei de Rubens Carvalho, aquele dono da casa, que eu fiz amizade, que me deu a carta para eu ir conseguir o emprego, o primeiro emprego, e fui atrás dele. Ele disse, não, tu só consegue na política. E eu resolvi em Castro Alves, peguei uma carta do meu professor lá e diretor, aquele que deu a bolsa de estudo para a gente estudar, na escola que era paga e que não tinha de graça, e eu trouxe essa carta. E olha onde eu fui parar, na casa de Cobé Martins, que era o prefeito. Mas aí eu ia para a casa de Cobé todos os dias. Eu fiquei 46 dias indo para a casa dele, mas no 46º ele me atendeu com muita dificuldade, mandou entrar rápido, mas a gente bateu um papo e ele pôde me entender nesse dia e perceber e me dizer que eu venci pelo cansaço. Porque quando ele me perguntou, eu estava ali todos os dias, eu disse, tem 46 dias que eu estou aqui na sua porta, é para ele entregar esse bilhete. O bilhete do prefeito de Castro Alves já estava todo manchado, de tanto tirar da bolsa e colocar. Então, assim, ele disse que eu só podia entrar na campanha de deputado, que seria 2 anos depois. A partir daí, ele pôde entender que eu estava sendo séria. Ele me perguntou, mas você não é daqui, como você vai me ajudar na política? Eu falei para ele, eu amo lidar com o ser humano. Eu vou conversar com pessoas, com gente, vou falar sobre o Senhor, vou dizer que estive aqui e eu vou te ajudar. E de repente ele abriu o livro e colocou na minha presença, a ser contemplada. E eu ajudei ele durante 1 ano e meio na política, e com 1 ano e meio saiu meu nome no Diário Oficial, como professora da escola Odorico Tavares. E fui ensinar o primário na escola Odorico Tavares. Eu só tinha meu filho, o mais velho, e logo depois, quando o contrato saiu, minha filha tinha 3 meses de idade, a segunda. Quando saiu meu contrato para o Estado, eu ser professora. Então, e aí eu consegui ensinar no Odorico. Quando eu estava no Odorico, com toda essa ajuda política, eu fui promovida para ser diretora da Escola João Duval Carneiro. Eu fui diretora de 1º grau da Escola João Duval, uma escola de grande porte. Pude mudar minha carga horária, mudar salário, pude ganhar mais. E essa trajetória toda de trabalhar e ganhar, até na vida de casada mesmo, foi trazendo minhas irmãs para morar comigo, até porque me deram um suporte muito grande quando meus filhos nasceram, que eu não teria um suporte maior do que ter 2 irmãs, né, junto comigo, me ajudando a cuidar dos meus filhos. Então eu tive essa grande bênção, né, de trazer minhas 2 irmãs, fazendo um benefício, né, para aliviar a carga dos meus pais. E na tentativa também, eu tive uma tentativa de fazer faculdade, assim que eles estavam maiores, mas eu não consegui. Essa parte de não fazer faculdade fez parte de um relacionamento
muito complicado. E não pude fazer a faculdade. Então, eu pude também, eu não fiz a faculdade, mas eu pude acolher meus filhos da melhor maneira possível. Eles iam para a escola comigo pela manhã e eles estavam na escola, eu ia para a escola pela manhã ensinar, eles estavam na escola também, de tarde estavam comigo na minha escola, eu acompanhando tudo deles. Eu sei que eu faço uma reflexão dos meus filhos, do crescimento dos meus filhos. Não sei, eu tenho um dever, né, cumprido com meus filhos. Eu acho que eu fui boa mãe. A gente tem falhas, né? Sempre a gente tem falha, queria voltar para fazer melhor, mas eu não podia fazer melhor do que eu fiz. Então, o foco maior foi cuidar da minha família. O foco maior da minha vida foi cuidar da minha família. Parece que com 8 anos de idade, quando eu já tinha aquele talento para carregar alguma coisa, de sair, de acompanhar minha mãe, de acompanhar meu pai, de cuidar da casa, eu já tinha esse talento. Aqui tem um dizendo que tive o prazer de ser presidente do Grêmio do Colégio Andoval. Esse daí, o presidente do Grêmio, foi Josiel. E hoje trabalha comigo, né? Como a vida dá voltas. Então, eu cresci com levando o melhor para meus filhos e tentando, né, sempre melhorar a minha vida, melhorar a vida de ganhar mais, para cada vez mais, já que eu já estava casada e meu ex-esposo tinha um salário bom, melhorou minha vida. Eu tenho uma coisa que eu não poderia deixar de contar, que mais ou menos quando meus 2 filhos estavam com 2 e outro com 3 anos, eu me lembro que meu marido ia comprar uma casa na praia e ele via a minha aflição de querer ajudar meus pais. E ele me perguntou se ele queria comprar a casa da praia ou queria que eu comprasse um sítio para meu pai voltar para trabalhar numa terra própria dele. E claro que eu aceitei. Ele comprou o sítio lá de perto de Castro Alves e meu pai pôde melhorar a vida dele, porque os filhos já estavam, né, trabalhando, 3 já estavam aqui comigo, os 3 menores, né, os depois que vieram depois de mim, já estavam aqui comigo, eu estava arranjando emprego para a mais velha. Então, eu fiquei casada 16 anos, meus filhos já estavam entrando na adolescência, quando o casamento começou a não dar certo. Essa parte do casamento, primeiro não dá tempo a gente contar tudo, né? Mas assim, só o casal, para não dar certo, só os 2 é que sabem por que não deu certo, né? Muitas coisas aconteceram para a felicidade dos 2, né? Talvez com a minha, para a felicidade dele, porque quando não dá certo, talvez um não esteja fazendo bem ao outro, né? Claro que um sai mais com um prejuízo maior, né? E a gente tem que ir superando aos poucos. Então, olha o que aconteceu. Até o ano 1999, eu vou contar só um ano atrasado. Em 1992, eu já tinha esse tino político e muitas pessoas me procuravam, meus alunos, quem tu vai votar, meus colegas, e eu tinha candidatos. Em 92, eu pedi a Zé Raimundo, que era o meu vice-diretor na Escola João Duval, para inscrever meu marido num partido para ele sair candidato a vereador. E quando eu fiz o desafio a ele achou ruim, mas coincidiu com o concurso que ele fez e deu tudo certo. Ele saiu candidato a vereador, eu saí pedindo os votos, ele não gostou muito, mas terminou aceitando, e ele foi vereador de 92 ao ano 2000, ou seja, ele teve 2 mandatos. Todos esses 2 mandatos, eu trabalhei muito, né? Então, ele, assim, perguntando a ele hoje, ele vai dizer que eu tenho razão. Ele nunca gostou muito de política, mas como ele era muito inteligente, fez um mandato muito bom e pula essa parte. Então, o mandato dele foi até o ano 2000. 99, eu já estava vendo que o relacionamento não ia dar certo, nós entramos num processo de separação. No ano 2000, que finalizava o mandato dele,
eu tive uma ideia. Eu disse, eu vou sair candidata a vereadora, jogar meu nome, porque eu sendo candidata a vereadora, eu vou esperar meu... Isso ele já estava desistindo, ele já tinha desistido, o mandato dele encerraria no ano 2000, ele não ia mais competir. E eu resolvi aceitar o pedido de algumas pessoas do partido e sair candidata, mesmo ainda sem a finalização do processo eleitoral no ano 2000. Eu tive uma eleição de 2 meses e meio e tive uma votação, fiquei como primeira suplente. Eu empatei com o vereador Machado, empatei mesmo. Eu não me recordo agora a votação, mas ele assumiu o mandato porque ele era o mais velho. E eu fiquei como suplente, não apareceu vaga para mim. E Zé Ronaldo me chamou no mandato dele para ocupar um cargo na Secretaria de Desenvolvimento Social. E depois eu tive outro cargo na prefeitura, que foi no mandato de João Duval. João Duval foi candidato a prefeito, Zé Raimundo foi o vice. Eu fui chefe do departamento de ensino do primeiro grau na educação, fui chefe do departamento do idoso na Secretaria de Desenvolvimento Social. Voltando um pouquinho, quando eu estava ensinando na escola Dorico Tavares, a Enedite soube, a dona da escola João Paulo I, soube que eu tinha um grande controle de classe e me levou para a escola João Paulo para ensinar. Eu tive o prazer de ensinar na escola João Paulo por 3 anos. E lá levar meus filhos para estudar numa das melhores escolas, né, que até hoje, né, a escola João Paulo I. Fui professora também de lá. Isso tudo que era para aumentar a renda, né? E conciliava que eu levava sempre eles em minha companhia, para não deixar em casa, né, sozinhos. Ou então com alguém que eu não tivesse muita confiança, porque eu era uma mãe super medrosa e ciumenta. Eu acho que até hoje eu sou. Então, eu ocupei esses cargos e fiquei nesse mandato, né? Então, minha história política, aí veio realmente acontecer quando eu já estava com 4 anos separada, e eu resolvi sair candidata em 2004, já separada. Isso agora eu vou acertar. Lembrando um pouco que no ano 2000, quando eu me separei, já estava separada, e que terminei essa campanha, e eu tive muita dificuldade, porque eu saí de uma condição de ter o meu carro próprio, de só andar de carro, né? Mas eu voltei a andar a pé, eu voltei a ir para a escola a pé, eu voltei a diminuir tudo que eu tinha, até porque eu tinha que diminuir tudo mesmo, porque eu voltei a ter uma renda só da escola, né, que eu era diretora da escola, e tinha uma carga horária de 40 horas. Então eu tive que diminuir tudo, né, para ficar, para voltar, vamos dizer assim, eu voltei pro degrau, o primeiro degrau, talvez na última fila. E enfrentei. Então, em 2004, eu saí candidata a vereadora com a cara e a coragem. E meu filho me perguntou, minha mãe, como você vai sair candidata? Eu disse, vou sair. Eu fiz campanha para outros, ajudei tanto outros, né? Porque eu não apostar na minha. Então, saí candidata a vereadora com um propósito político, um projeto político voltado para a ética, para o compromisso, sem promessas, com respeito ao outro. Eu tenho uma característica muito forte em minha vida, que é gostar de lidar com o ser humano. Eu acho que foi isso que me fez seguir essa vida pública. Então, com esse gostar de lidar com o ser humano que eu toquei minha vida pública e fazendo sempre um compromisso com as pessoas de não prometer e de ser amiga depois. Tanto que o slogan ficou Eremita Sempre Amiga. E eu me lembro, eu gosto de contar isso, porque todo mundo vai dar risada. Quando eu fiz a primeira reunião com meus alunos, porque eles já eram adultos e já voltavam, eu ensinava à noite inglês na escola. E lembrando que eu saí do primário, porque eu estudei inglês, sabia um pouquinho de inglês, e fui ensinar inglês para eu sair do curso primário. Teve essa história também. Então, esses alunos meus,
que tinham passado por mim, eu chamei eles para uma reunião e dar a notícia para eles que eu ia sair candidata a vereadora. E eles disseram, professora, a senhora vai sair candidata a vereadora? Eu disse, vai. Aí um dizia, Pro, não sai não, não sai não. E um dava risada e eu fiz uma pergunta. Ô, meus alunos, por que vocês estão dizendo para eu não sair candidata a vereadora? Vocês estão me desanimando? E aí, uns três disseram, Pro, sabe o que é, Pro? Você vai roubar, Pro, você vai ser ladrona. Então, eu pude entender como a juventude, veja isso há 16 anos atrás, né? Como a juventude pensa a respeito da política. E eu fiz meu projeto político de acordo com essa pergunta dos meus alunos, esse pensamento, né, dos alunos. E disse, aqui tá me deixando, vereador já me deixou, uma grande amiga, eu queria ler direito, mas é porque, deixa eu ver se eu leio. Então, não dá para falar ao mesmo tempo, né? Mas eu tô vendo aqui, viu, mais ou menos. Elaine França tá aqui dando risada, né, Elaine? Os políticos sempre foram mal vistos, isso. Então, sempre foram mal vistos. E, por um mau exemplo, aí termina misturando, tá achando que todo mundo é igual. E eu, desde a minha primeira reunião, com todas as pessoas que eu chamava para me ajudar, eu dizia para eles, não vou prometer e não vou sumir. Então, isso foi muito difícil para eles acreditarem, mas eles me deram um voto de confiança e no primeiro mandato eu tive quase 4.000 votos. Então foi uma surpresa para muitos políticos de Feira de Santana, muitos políticos que eu ajudei e que achavam que eu só ia ser mais uma para somar no partido, mas eu fiquei igual a formiguinha. Na minha trajetória primeira, muitas pessoas me encontravam e diziam, Eremita, desista disso. É muito difícil, você é mulher, para homem é mais fácil. Eu dizia, pois agora eu não desistia. Eu me lembro que eu ia ali pela Calilândia visitar duas colegas. Encontrei uma grande amiga minha e disse, mulher, desista disso. Desista, mulher, disso, que isso não vai dar certo. Eu ia visitar uma amiga, terminou visitando 5, porque eu não dei ouvido ao que essa colega falou, mesmo na ausência dela. Claro, eu não ia dizer na presença. Então, assim, esse é o meu lema, compromisso ético, é o que eu procurei fazer com a política e comecei o meu mandato cumprindo tudo isso. E eles foram aos poucos tendo essa confiança. Eu me lembro de uma passagem que eu coloquei nos meus santinhos, que eu coloquei assim, o ser humano, ele planeja muito, parece que é de Efésios na Bíblia, o ser humano, ele planeja muitas coisas aqui na Terra, mas a resposta vem do Senhor. A gente não pode garantir, mas a gente tem que lutar, a gente tem que perseverar, usar 2 remos, agir e o acreditar. E se tiver no livrinho, ninguém tira. Fui para o segundo mandato com 4.000 e tarará. Fui para o terceiro mandato com 4.730, parece. E o quarto mandato eu tive 5.000, eu não me lembro, mas foi 5.000 e tarará votos, esse último mandato. Lembrando a vocês que, só falando, pontuando um pouquinho, tá perto, né? Falta 10 minutos, mas assim, eu vou terminar antes de 1 hora para a gente poder gravar, tá bom? Então, assim, nesse tempo que eu venho trabalhando na política, eu cumpro um mandamento comigo mesma, que é cuidar do outro. Eu sempre gostei, sempre tive essa predisposição de cuidar do outro, de cuidar. Eu cuidei da minha família com muito carinho. E no meu terceiro mandato, quando terminei meu terceiro mandato, só para lembrar, meu pai não chegou a me ver como vereadora, ele morreu no janeiro da minha eleição. Mas eu fui em Castro Alves perguntar a ele, meu pai, eu vou sair candidata a vereadora, você acha que eu ganho? Ele disse assim, você vai com tudo. E ele me deu essa força. E minha mãe me acompanhou.
Então, quando eu ganhei o primeiro mandato, minha mãe já estava, né, bem mais desgastada, já estava com um problema de saúde pela velhice. Minha mãe morreu com 94 anos em 2015. 2 anos em 2016 e 15, quando terminou o primeiro mandato. Deixar a data para lá, porque eu não sou muito de data. E eu ganhei o terceiro mandato, eu tive um desafio de 4 pessoas na minha família. E eu quase desisti da política. Porque entre continuar fazendo política, atendendo no comitê, atendendo na rua, fazendo visitas, eu fui cuidar deles. E deu certo. Mas deu tudo, meus irmãos ficaram bons, foi o problema de saúde que tiveram. Um faleceu, né, mas foram 4 ao mesmo tempo. E minha mãe ainda demorou 2 anos e meio, ela faleceu exatamente no ano da eleição. Quando ela faleceu, eu fiquei, ai gente, eu vou ser candidata ou não? Então, praticamente o terceiro mandato, eu não fiz campanha. Mas as pessoas acompanhavam todo o problema que eu estava passando. E quando minha mãe faleceu, o Dom Pedro, faltou espaço para tanta gente lá se solidarizar comigo. E eu sou muito grata por isso. Aproveito esse momento para agradecer por esse apoio. E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer agora uma campanha se eu passei os 3 anos, né, assim? Mas eu fiz. E foi o ano desse, 2, o terceiro, eu cresci na campanha. Eu tive quase 5.000 votos, né, e foram muitas bênçãos. E eu acredito que quando a gente cuida do outro, chove bênçãos sobre a gente. E eu quero dizer a vocês hoje, nesse momento, que não deixe de cuidar do outro. Em qualquer oportunidade, a gente pode cuidar do outro, falando, conversando, dando um apoio, ouvindo. Muitas vezes não dando alguma coisa, mas ouvindo e compartilhando com aquela pessoa, fazendo a visita. Eu acho que a política deu certo para mim por todos esses motivos de cuidar do outro, realmente. Cuidar do outro, para mim, me dá uma satisfação pessoal imensa. Eu nunca pensei no dinheiro, em ser vereadora para ter um bom salário. Claro que é bom, mas o que deixa a gente, o ser humano, mais feliz é quando a gente cuida do outro realmente. Podem colocar isso em prática. Então, tem aquela questão de você gostar, né, de cuidar do outro, e as coisas vêm por acréscimo. Nunca faço um favor ou realizo algo com gente dizendo eu quero isso em troca. Tudo vem assim da melhor maneira possível, né? Porque é assim que é gostoso, é assim que é bom. Nunca pedi um voto como política, como vereadora, nunca pedi um voto prometendo algo, que isso não faz parte do meu perfil. Todos que me conhecem sabem disso. Então, acreditando nesses 2 remos, é que eu mantenho minha vida, tanto pessoal como minha vida pública. Então, eu cuidei da minha família, cuidei dos meus filhos, continuo cuidando de gente no que for possível, eu continuo cuidando. O que não é possível, a gente não pode fazer. Temos as nossas falhas e continuo acreditando. Continuo acreditando que nós podemos imaginar coisas boas. Nós podemos acreditar que hoje pode ser ruim, mas com saúde a gente corre atrás. Eu valorizo demais a saúde. Devemos valorizar a nossa saúde. Porque enquanto a gente chora porque está passando uma grande dificuldade, tem muita gente chorando porque está em cima de uma cama, né? Então, a dificuldade com saúde, a gente pode dizer que vai se tornar vitorioso. E dificuldades aqui na Terra a gente vai sempre ter, né? Sempre nós vamos ter dificuldades. Sempre nós vamos ter desafios, não é? E eu sou muito próspera. Eu gosto de passar para as pessoas a minha garra, a minha força, a minha coragem, né? E se vocês me perguntarem, Eremita, qual é a sua maior tristeza? Não diria tristeza, vamos dizer assim,
Uma coisa que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, ter feito minha faculdade. Mas há 2 anos atrás, com muito sacrifício, eu fiz uma matrícula numa faculdade à distância para eu cursar ciências políticas. De vez em quando eu dou uma paradinha, volto, mas eu sempre estou lendo para ver se um dia, né, pelo menos eu tenho um conhecimento maior. Né, então, fazendo. Tem muita dificuldade porque a gente já tem muitos desafios. E cuidar da minha família, cuidar do outro, sempre é muito bom. E se vocês me perguntarem, eu vou encerrar antes, se vocês me perguntarem qual o maior desejo que eu tenho, era de constituir outra família. Até agora não deu certo, mas tudo a resposta vem do Senhor. Não fico, não desanimo minha vida por isso, mas a gente pensa, né? Porque eu amo família. Amo família. Quando eu chego num lar, eu não quero sair mais. Então, que Deus proteja todas as famílias que estão me assistindo, porque todos são famílias. Quem não tem uma constituída, tem uma que está lá ainda para ser formada. E eu louvo a Deus por tudo que eu passei na minha vida, por vender na feira, por participar de todas as dificuldades, por ter passado tantos dias de fome, porque o maior desafio do ser humano ruim é passar fome. Eu tenho esse testemunho comigo, mas passou. Hoje eu vivo na fartura em nome de Jesus e que nunca nos falte, que nunca falte a nossa alimentação, porque é a maior dificuldade que um ser humano pode passar. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Eu vou desligar para dar tempo a gente gravar. Tá bom? Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau, beijo grande.